Shalom, queridos, graça e paz. Tudo bem? Estão me ouvindo? Vou pedir para aqueles que puderem abrir as suas câmeras e me fazer um sinalzinho se estão conseguindo me ver e me ouvir bem. Sim? Não vi nenhum sinalzinho até agora. Estão me ouvindo bem? Amém. Graças a Deus. Tudo bem, gente? Hoje estamos todos aqui online e vai ser uma bênção. Eu creio que o Senhor tem uma palavra especial para nós, para o nosso coração, para a nossa vida, que vai nos transformar. Tem sido assim, o Senhor é fiel, de eternidade a eternidade, Ele é Deus e Ele é fiel em todas as suas promessas, e são nelas que nós podemos descansar. Todas as manhãs, quando acordamos, nos lembramos, o Espírito Santo nos traz à memória aquilo que nos gera esperança, nos traz à memória quem é esse Deus a quem servimos. Temos visto testemunho após testemunho daquilo que o Senhor tem feito, especialmente nas lives de intercessão durante essa semana, e é um privilégio nós podermos estar juntos aqui, mais esse dia, celebrando ao Senhor Jesus. Quero te convidar agora a te esforçar a realmente se desconectar das coisas que estão na nossa volta, né? Todos nós estamos em casa, ou a princípio em algum ambiente mais tranquilo, um ambiente familiar, alguns viajando, alguns na casa de familiares, de amigos, e não há problema nenhum nesse sentido. Mas agora eu quero te convidar que você consiga realmente tranquilizar o seu coração, voltar a sua mente ao Senhor Jesus, para que todos nós estejamos 100% conectados nele, porque ele fala, sempre ele fala, sempre ele fala. Mas os nossos ouvidos precisam desejar estar ligados a ele, estar conectados a ele. O Espírito Santo nos ajuda de uma forma fantástica a fazer isso. Nós não estamos sozinhos nisso. Então eu quero te convidar agora a fechar os teus olhos, para nós abrirmos esse tempo em oração. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos porque Tu és o Deus sobre toda a terra. Tu és o Deus de toda a criação e nós somos o fruto precioso das Tuas mãos, o fruto precioso da Tua boca, do Teu sopro de vida, Senhor. Nós somos imagem e semelhança do Deus invisível e nós te louvamos por isso, Senhor, porque temos uma aliança contigo por causa da cruz, por causa de Jesus. E por causa dessa cruz que nos conecta a Ti, que nos conecta ao Pai, que nos garante a eternidade contigo, por conta disso, nós temos também o privilégio de estarmos ligados uns aos outros, mesmo que geograficamente em lugares distintos, a nossa aliança vai além das fronteiras, Pai. E hoje nós te louvamos que também temos a oportunidade de termos um recurso que é a internet para estarmos juntos, Senhor. Obrigado porque não há mais limites daquilo que Tu queres fazer conosco e no nosso meio. Nós queremos consagrar a Ti, Senhor, esse tempo, dedicar a Ti os nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso coração, e colocar diante de Ti, Senhor, de verdade, Senhor, o nosso desejo de ouvir a Tua voz. Espírito Santo de Deus, vem sobre nós, em nome de Jesus, silenciar e aquietar todas as demais vozes, a voz da nossa carne, a voz do nosso entendimento, Senhor, a voz do mundo, a voz do diabo. Nós queremos alinhar o nosso entendimento somente ao Teu entendimento, à Tua voz. Queremos beber da Tua sabedoria, beber da Tua direção. E abrimos agora, em nome de Jesus, o nosso coração a Ti. Faça a Tua oração agora ao Senhor e coloque com a Tua boca, com o Teu coração, totalmente na mão do Senhor esse tempo, essa 1 hora, 2 horas que nós estaremos diante do Senhor, para que Ele te capacite a adorar o vivo Deus, como convém ao Pai. Não como convém a nós, mas como convém ao Pai, porque somos chamados para adorar a Ele, unicamente a Ele, que nós estejamos com o coração totalmente voltado a Ele. Peça a Ele, apresente a Ele as suas inquietações e descanse nele. Apresente a Ele o seu desejo de ouvir a sua voz, o seu desejo de aprender mais dele e de receber a direção que vem do alto
para a sua vida, para os seus dias, em nome de Jesus. Pai, nós dedicamos verdadeiramente esse tempo a Ti e declaramos o Teu senhorio sobre as nossas vidas. Abençoa, Pai, em nome de Jesus, cada um desses amados, dessas amadas que estão aqui comigo nesse momento. Fala com cada um, Senhor. Estende a Tua mão sobre cada casa, sobre cada família, alcança os demais familiares, aqueles que estão nos visitando através daqueles que congregam conosco, talvez amigos, familiares, que estejam participando indiretamente desse tempo, que sejam, Senhor, também impactados com a Tua presença, não por conta de vozes humanas, mas por conta daquilo que Tu decide fazer a todos aqueles que Te buscam verdadeiramente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém. Quero chamar aqui a Aline e o Gabriel, não vi se entraram, se estão aí, abrem o telefone. Olá, boa noite, pessoal. Está todo mundo nos ouvindo? Tudo certo aí? Amém. Glória a Deus. Que alegria, que privilégio estar aqui nesse domingo de carnaval, onde muitas pessoas, enquanto muitas pessoas estão curtindo lá fora os prazeres do mundo, nós temos o privilégio de adorar o nosso Deus em espírito e em verdade, com amor, com alegria. E nós sabemos de onde viemos e sabemos para onde vamos. E essa é a nossa maior alegria. Então, que nesse momento, em nome de Jesus, assim como a pastora falou, tu possa estar fechando os teus olhos, se conectando na presença do Senhor e buscando para que o Santo Espírito dele venha inundar os nossos corações com seu amor, com a sua paz. Em nome de Jesus. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo de Glória, Santo Espírito, és bem-vinda aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor.
provar, Senhor, desse amor, dessa alegria verdadeira, Pai, que nós só encontramos em Ti. Vamos provar. Vamos provar o quão real é Tua presença. Vamos provar da Tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é Tua presença. Vamos provar da Tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é Tua presença. Vamos provar da Tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem mudar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por Tua glória, Senhor. Nós queremos provar, Deus, que Tu és santo. Declare, Santo Espírito. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por Tua glória, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Ti, Senhor. Muito obrigada, Pai. Nós queremos, Deus, ser a Tua casa favorita, Senhor. Nós queremos que quando Tu olhes para nós, Tu deseje estar cada vez mais perto de nós, Senhor. Nós queremos Te dar orgulho, Papai. Nós queremos Te amar, Senhor, cada vez mais e mais, Deus. Encontra em nós, Senhor, verdade, Deus. Encontra em nós um coração puro, em nome de Jesus. Eu quero ser um lugar onde Você gosta de estar. Eu quero ser Tua casa favorita. Eu quero ser o Teu altar. Eu quero ser um lugar onde Você gosta de estar. Eu quero ser Tua casa favorita. Eu quero ser o Teu altar. Encontre em mim, ó Deus, algo de valor. Quero atrair Tua presença. Por Tua misericórdia, ó Deus de Israel. Enche o templo com Tua glória. Restaura a casa caída de Davi, para que os povos saibam que
Eu quero ser lugar onde você gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita. Eu quero ser teu altar. Encontre em mim, ó Deus, algo de valor. Quero atrair tua presença. Tua misericórdia, ó Deus de Israel, enche o templo com tua glória. Restaura a casa caída de Davi, para que os povos saibam que há um Deus em Israel. Yeshua, eu quero ser lugar onde você gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita. Eu quero ser o teu altar. Eu quero ser lugar onde você gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita. Eu quero ser teu altar. Nós queremos. Eu quero ser lugar onde você gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita. Eu quero ser o teu altar. Eu quero ser o teu altar. Amém. Glória a Deus. Aleluia! Muito obrigada, Aline, Gabi, que coisa boa poder contar com vocês, graças a Deus. Gente, deixa eu dar uns avisos aqui rapidinho, antes de nós continuarmos. Nesse mesmo espírito de adoração, amém? Eu quero lembrar vocês que a partir de domingo que vem, no nosso culto presencial, nós teremos novamente a equipe abençoada de professores da EBD trabalhando, investindo nas nossas crianças, e eu quero aproveitar e pedir nesse momento, especialmente para as mamães e os papais que estão aqui, isso mesmo, olha aí, ó, a Ana começou a mandar recadinho ali no chat. Eu quero te convidar, especialmente as mamães e os papais, coloca um recadinho para aqueles professores que estão já com o coração preparado para receber nossos pequenos a partir de domingo que vem. Manda um recadinho para eles aqui no chat, tá bom? Não manda no individual, manda no chat, para que todos vejam, para que eles sejam honrados, porque nós sabemos que é uma dedicação, que é um investimento, que exige realmente uma disposição, não unicamente para o servir, porque nós podemos servir de diferentes formas, mas uma compreensão do investimento que é. Muitas vezes eles também sentem vontade, como todos nós, de estar junto com o corpo de Cristo, junto com o culto todo funcionando, e eles abrem mão daquele tempo para estarem investindo no coração e nas mentes sadias dos nossos pequenos. Eu e o apóstolo Alexandre valorizamos demais isso, e agradecemos a Deus por ele ter sido tão generoso em nos trazer pessoas que colocam o seu coração, não unicamente para servir, mas servir nesse ministério específico. Muito obrigada desde já,
especialmente Sheila, Camila, Karine, que estão à frente, e a toda a equipe que está trabalhando e já funcionando para preparar tudo para domingo que vem. Muito obrigada. E eu quero dizer para vocês, ao longo dessa semana, nós trouxemos notícias através dos líderes, né? As inscrições da Escola de Líderes já estão abertas, vou pedir para colocarem no banner aí, e as inscrições, então, são feitas, desta vez nós não estamos fazendo as inscrições pelo sistema, pelo aplicativo, nós estamos fazendo diretamente com a Rosaura, certo? Então, aí as datas, 26 e 27 de fevereiro, o nosso cronograma vai seguir as últimas escolas de líderes que nós tivemos, acontece sexta de noite e sábado, manhã, tarde, noite, até quando o Senhor permitir. Mas finalizamos sábado, no máximo madrugada de domingo, mas finalizamos naquela noite, certo? E agora eu quero botar esse chat para funcionar. Todos aqueles que estão decididos por fazer a escola de líderes, coloca eu no chat, aqui do ladinho, tá bom? Coloque que nós estamos fazendo esse levantamento, estamos indo atrás das apostilas, tivemos alguns percalços aí pelo caminho, mas a nossa queridíssima Rosaura já está vendo outras alternativas, e nós teremos todas as apostilas na mão no dia 26. Isso mesmo, coloquem eu ali, todos aqueles que vão fazer Escola de Líderes módulo 1, lembrando que eu acho que há 2 anos atrás, acredito eu, talvez 3 já, nós reformulamos a Escola de Líderes, trouxemos uma metodologia um pouco diferente, né? Num cronograma diferente, por imersão, então é mais do que aula, né? É realmente imersão com ministrações, e é realmente algo profundo, que tem marcado a vida de muitos. E acrescentamos alguns conteúdos que nós compreendemos como muito relevantes na formação de um líder. Por isso, aqueles que já fizeram no modelo antigo são convidados a fazer o que nós chamamos de reciclagem. Então, eles refazem a escola de líderes, certo? Nesse formato novo, por imersão, relembrando algumas coisas e sendo enriquecidos com um conteúdo novo, e também por isso o valor é um valor diferenciado, tá? Na verdade, eu acho que é metade do valor, tá? Mas aí a Rosaura vai dar todas as orientações para vocês. É muito importante, gente, as inscrições vão somente até domingo que vem, dia 21. Certo? Isso é muito importante, que vocês consigam realmente se organizar para isso, porque dessa lista definida e organizada, a gente precisa realmente organizar tudo ao longo da semana, certo? Então, até domingo que vem, todas as inscrições feitas, qualquer dúvida, procurem a Rosaura ou os líderes que acompanham vocês, tá bom? Nós também, obviamente, estamos à disposição. E o outro recado é que vocês estejam aí se organizando, se preparando, que nós teremos Tânia Tereza nos dias 9, 10 e 11 de abril, no final de semana após a Páscoa, e ela e o esposo dela, só um minutinho, isso aí, ela e o esposo dela vêm para nos ministrar nesse final de semana, que é o final de semana que nós estaremos comemorando o aniversário do Ministério Nexus IBN. Certo, queridos? Eu vou chamar agora a Sheila, que vai nos abençoar com uma palavra para nós ofertarmos ao Senhor. Tá aí a Sheila? Olá, boa noite. Estão me ouvindo bem? Estou um pouco fanha hoje, estou vindo de uma crise alérgica aí, mas está tudo certo. Graça e paz, queridos. Que Deus abençoe vocês. É uma honra poder estar aqui, compartilhando um pouquinho da palavra do Senhor, daquilo que o Senhor trouxe ao meu coração hoje. E é uma honra também poder participar nesse aplicativo, né, nessa plataforma. Eu estava me preparando e pensando como que há 2 anos atrás a gente não pensava viver o que nós estamos vivendo hoje, né? E o Evangelho do Senhor alcançar tão mais pessoas e com tanta assertividade através do Zoom. E hoje nós estamos aí num culto que estamos
no meio da nossa igreja, mas depois vai ser compartilhado no YouTube, e quantas pessoas a gente perde até o controle de quantas pessoas são alcançadas pela palavra do Senhor. Glória a Deus por isso. Então, que honra poder estar aqui compartilhando essa palavra que depois vai ser compartilhada com tantas outras pessoas. Então, queridos, eu queria abrir a palavra com vocês em Mateus 25, a partir do verso 14, que diz assim: porque isso também, como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos, entregou-lhes os seus bens, e a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 3, e a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com ele e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daquele servo, ajustou as contas com eles. Então, aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o Senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco fostes fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do Senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: bem está, pois é fiel servo, sobre o pouco fostes fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse: mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeia e ajunto onde não espalhei. Devia, então, ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu, com juros. Tirai-lhe, pois, talento e dai-o a que tem os 10 talentos. Amém. Até aqui. Queridos, eu acho que eu nunca compartilhei com a igreja, algumas pessoas sabem, mas eu nunca compartilhei uma visão que há quase 3 anos atrás o Senhor me deu em um momento muito difícil da minha vida, como a maioria de vocês sabem aqui, até por causa da casa de Isabel, e, enfim, porque várias vezes eu já testemunhei no altar. Há quase 3 anos atrás eu passei por um primeiro aborto. E nesse período, eu me prostrei muito, eu me rendi muito ao Senhor e busquei entender o que o Senhor queria com aquilo na minha vida. E eu lembro que um dia o Senhor me deu uma visão. E a visão era um jardim muito grande que eu não enxergava o fim dele. E eram flores gérberas, brancas e vermelhas, brancas e amarelas, desculpa. E eu perguntei: Senhor, o que é isso? E o Senhor disse: esse jardim é teu. E essas flores são regadas a lágrimas que o Espírito Santo colhe. E naquele primeiro momento eu pensei: bom, será que serão muitos filhos que o Senhor vai me dar? Será que eu vou frutificar tanto? Meu marido ficou apavorado, disse: não para tanto assim. Mas eu deixei guardado aquele sonho. E é uma visão linda, Kátia, é verdade. E por muito tempo aquele sonho ficou reverberando em mim, mas eu ainda não tinha o entendimento completo. Bom, como vocês sabem, depois que eu passei por um outro processo de aborto, depois tivemos a Maria Flor, e o ano passado, em 2020, vinha algo ardendo muito forte no meu coração, junto com a Dani Gurskas, pela nossa história, por tudo que a gente já viveu juntas, o desejo de poder alcançar outras mulheres que passaram pelo que a gente passou, por perda gestacional,
e poder compartilhar da obra do Senhor na nossa vida e ajudar essas mulheres. E a gente começou muito despretensiosamente, com algumas lives ali na pandemia, início da pandemia, e isso foi ganhando uma proporção muito maior. E hoje a gente acompanha muitas mulheres de vários lugares do Brasil, inclusive tem pessoas que nos assistem fora do Brasil, as nossas lives, e Deus tem feito coisas muito lindas ali. E um dia eu orando, agora, recentemente, final do ano, sobre a casa de Isabel, e o Senhor disse para mim, lembra daquele jardim regado a lágrimas? Pois é, essas flores são essas mulheres. E aquelas lágrimas que tu derramou foram sementes na terra que frutificaram. E eu fiquei pensando muito nisso, e do quanto que naquela época não foram só essas sementes, mas foram muitas sementes que nós depositamos no altar do Senhor. Porque durante todo o processo nós passamos por muita, aqui em casa, dificuldade financeira, nós passamos durante o processo de diagnóstico, de descoberta, de gravidez da Maria Flor, porque o tratamento era caro, porque os exames tinham custo, mas nunca, em nenhum momento, nós pestanejamos sobre o deixar a nossa oferta e o nosso dízimo, a nossa primícia no altar do Senhor. Além disso, muitas vezes com o coração apertado, nós estávamos lá servindo o Senhor com toda a nossa vida, com a nossa casa, ministrando célula, ministrando pessoas, estando no altar, e entendendo que tudo isso era uma semeadura no altar do Senhor. E eu quero dizer, queridos, que muitas vezes, quando a gente está com a carteira cheia de dinheiro, ou a nossa conta bancária está no verde, está tudo certo, nosso coração se enche de gratidão para abrir a carteira e depositar um valor no altar, ou transferir um valor para a conta bancária da igreja. Mas quando nós temos o dinheiro contado para pagar as coisas, ou a gente tem que fazer algumas escolhas, priorizar a oferta, os 10%, nosso dízimo, priorizar a nossa primícia, priorizar o altar do Senhor, crendo que vai ser uma semente que vai florescer, é uma decisão. Às vezes, quando a gente está muito grato, nosso coração se enche de gratidão, de alegria, e a gente quer retribuir o que o Senhor está fazendo. Mas quando nós não entendemos o que o Senhor está fazendo, e nós precisamos, por obediência e por sujeição, render não só o nosso coração, mas o nosso bolso, a nossa oferta, e ter certeza que a gente está semeando para colher. E hoje, na nossa casa, nós colhemos não só financeiramente, como o nosso fruto, que é a nossa filha, mas também nós colhemos de uma forma sobrenatural, ministerialmente, porque hoje, todas as vezes que eu vejo um depoimento de alguma mulher que é alcançada através do meu testemunho e do testemunho da Dani, através da página, que é muito mais a Dani, que coloca ali, eu faço um outro trabalho diferente da Dani, enquanto essas pessoas são alcançadas, eu entendo que valeu a pena aquela semente. E o que eu quero dizer com essa palavra de Mateus 25? Que o Senhor nos entrega coisas nas nossas mãos que às vezes nós não sabemos para que serve e o que fazer com ela. E eu quero te perguntar hoje, eu quero que tu pense comigo sobre isso. O que tu tem feito com aquilo que o Senhor tem entregue nas tuas mãos? Porque a Bíblia diz que o Senhor prova o nosso coração. E quando o Senhor entrega algo, o Senhor já sabia, quando ele entregou para esses homens, o que cada um faria com aquilo que ele estava entregando. Mas ele queria ver qual seria a reação do homem. E muitas vezes nós nos atemorizamos, muitas vezes nós travamos espiritualmente, e nós dizemos, mas não, se eu entregar a minha oferta hoje no altar, vai que falta, tem uma conta importante para pagar, e se o Senhor demorar para trazer provisão, e se não vier a provisão, e aí nós ficamos contando historinha para nós mesmos, e usando argumentos que são legítimos, mas que o Senhor, ele não trabalha com a nossa lógica humana, ele trabalha com o sobrenatural, ele trabalha quando a nossa capacidade acaba, e isso é ter fé, e isso é, bom, aquilo que o Senhor me entregou em mãos, eu vou frutificar, eu vou multiplicar, mesmo dos momentos difíceis ou das coisas que me fazem paralisar. E lá em 2 Coríntios 9:6 diz assim, e digo isso, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará.
o que vai determinar a tua colheita vai ser a tua semeadura. Se tu tiver medo de semear, se tu não conseguir depositar aquilo que o Senhor traz ao teu coração, porque o Senhor ministra o nosso coração sobre o que Ele deseja que nós venhamos ofertar. Se tu não tiver um coração aberto para isso, isso também vai interferir na tua colheita, porque a palavra, ela nos garante isso, que aquele que semeia pouco, pouco ceifará, mas o que semeia muito, colherá em abundância. O que vai determinar a tua colheita, o tamanho da tua colheita, é o tamanho da tua entrega de coração e da tua decisão. Sim, eu vou ofertar aquilo que o Senhor está trazendo ao meu coração. Há alguns anos eu já caminho na liderança e eu já passei por muitas discípulas que têm uma trave emocional e não conseguem avançar, porque tem medo, porque não conseguem avançar um passo de fé. Mas o Senhor, Ele nos garante na palavra dEle que aquilo que nós semeamos, nós colhemos. Então, se tu entregar aquilo que o Senhor tem colocado no teu coração, nas tuas mãos, seja uma oferta em dinheiro, ou seja uma oferta que o Senhor está te pedindo de vida, porque em muitos momentos o Senhor nos pede uma entrega, não só do nosso financeiro, mas daquilo que para nós é muito importante. E se nós não conseguimos fazer isso, nós ficamos travados, nós paralisamos naquele lugar. Então, eu quero te convidar nessa noite a trazer no teu coração esse entendimento, e te convidar a te levantar diante do Senhor e ofertar aquilo que Ele tem te pedido. Talvez é algo que tu diga, tu tente até negociar, dizer assim, Senhor, eu posso ofertar qualquer outra coisa, mas eu não quero fazer isso. É exatamente isso que tu não consegue abrir mão, que o Senhor deseja que tu entregue no altar dele. Talvez o Senhor tenha te pedido uma oferta que tu pensa assim, mas é muito alto esse valor, e eu vou estar dando para os pastores, e vou estar dando para a igreja não precisa, o Senhor não precisa de dinheiro. Mas se o Senhor, realmente o Senhor não precisa de dinheiro, mas se o Senhor, Ele tem te pedido isso, é porque Ele conhece o teu coração, e Ele quer provar o teu coração. Quando nós semeamos, queridos, no altar, não é sobre o Senhor, mas é sobre aquilo que está no nosso coração, é nós que somos transformados através da oferta que nós entregamos ao Senhor. Porque quando nós conseguimos romper com limites, com as barreiras que nos impedem de avançar nessa direção, nós compramos uma guerra com o inferno, mas nós vencemos, porque nós dizemos não para o diabo e sim para o propósito do Senhor. E eu tenho certeza que muitos aqui têm sido abençoados porque têm recebido esse entendimento de eu vou entregar independente da minha necessidade, mas eu vou entregar porque o Senhor está me pedindo. Quando nós fazemos isso por amor, a colheita vem. É verdade, Nath, eu quero dizer para vocês que já fazem quase 3 anos que eu passei por esse processo, e hoje eu não tinha ideia, há 3 anos atrás, da colheita que o Senhor nos daria ministerialmente, e eu e a Dani temos falado muito sobre isso, e a gente tem convicção, hoje ainda falava com a pastora, que não que isso é só o começo daquilo que o Senhor vai fazer. Eu tenho certeza que o Senhor está nos preparando para levantar uma mulher, para curar uma geração de mulheres de ventre doentes, adoecidos, de alma adoecidas, e muitas mulheres virão através do Senhor, através dessa semente que nós lançamos no altar dele. Eu quero deixar essa palavra com vocês, que vocês sejam abençoados. Eu acredito que agora vamos colocar aqui o número da nossa conta da igreja e o Pix. Então, que tu possa agora, eu vou estar fazendo uma oração, e que o Senhor possa estar te direcionando, que não seja aquela oferta que tu dá todo final de semana, sabe? Aquela oferta que tu já deixa reservado, mas que tu possa perguntar para o Senhor hoje, Senhor, qual semente tu queres que eu deposite no teu altar? Qual semente que tu vai estar mudando a minha história a partir disso? Que tu te permita ser desafiado a entender qual é o propósito do Senhor para a tua vida nessa área. Que tu possa romper com barreiras, com limites que muitas vezes te impedem, que é aquela coisa, todo culto ali, aquele valor, porque, afinal de contas, é isso que eu separo para abençoar. O Senhor recebe, querido, mas o Senhor também quer te convocar a voar em níveis mais altos. O Senhor quer te convocar a viver um novo tempo, e para isso nós precisamos passar por novos desafios. Amém? Então, vamos orar. Pai, nós te louvamos, Senhor, por essa palavra, nós te louvamos por todas as sementes que nós já depositamos no teu altar, e por aquelas que nós ainda não conseguimos, mas que tu possa remover dos nossos olhos todas as escamas, e que o nosso coração possa se desprender
a compreender e ouvir a tua voz sobre o que tu deseja que nós venhamos depositar sobre o teu altar, porque o nosso desejo é viver uma vida alinhada à tua palavra, alinhada ao teu evangelho. Nós queremos, Senhor, viver o teu propósito, nós não queremos ofertar religiosamente, mas nós queremos ofertar com entendimento, com revelação e com compreensão daquilo que tu tens para as nossas vidas. Espírito Santo, convence o coração, Senhor, daqueles que não conseguem compreender a tua vontade, porque isso, Senhor, é remover traves da nossa vida. Não é tu que ganha com isso, mas é nós, Senhor, que ganhamos quando nós decidimos remover com as traves que nos impedem de prosperar e de avançar nos teus propósitos. Abençoa cada um que está ofertando nesse tempo, que seja próximo dos seus caminhos, que a sua casa seja guardada, que a sua família seja guardada e que aonde colocar as suas mãos haja provisão e portas abertas. Em nome de Jesus é o que eu te peço. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe vocês. Amém, queridos. Graça e paz. Obrigado, Sheila, pela palavra. Obrigado, pastora Mônica. Obrigado, Gabi e Aline. Obrigado a todos. Estão me ouvindo bem aí? Estão me ouvindo bem? Quem está ouvindo bem, faz assim um joinha aí. Amém. Glória a Deus. Queridos, estamos aqui mais uma vez com culto online, né? E o Senhor está nos dando essa oportunidade aqui de fazer um culto online. Glória a Deus. Como a Sheila falou, né? Quem diria há pouco tempo atrás que nós teríamos ferramentas como essas para que nós pudéssemos estar alcançando pessoas até os confins da terra. Nós temos pessoas aqui que estão nos ouvindo, acho que dos confins da terra, né? Estão bem longe, mas nos ouvindo. Tem muita gente viajando, gente que está do outro lado do oceano e está aqui presente nessa reunião, nesse culto. E eu dou graças a Deus que a gente tem essa oportunidade de estar aqui compartilhando, mesmo com toda a distância entre nós. Amém? Eu estou muito feliz, gente, por aquilo que a gente está conquistando, que a gente está construindo nesse tempo. Eu estou muito feliz porque eu vejo que dia após dia o Senhor tem nos trazido maior entendimento nas lives de segunda a sexta. E eu agradeço a todos os intercessores que têm diariamente estado conosco, né? Que têm diariamente ali intercedido conosco, têm buscado estar buscando esse avivamento, buscando o sobrenatural, tem orado. Nós temos também ali diariamente compartilhado algumas palavras. Deixa eu visualizar vocês aqui em galeria aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui. Quantas pessoas lindas aqui, hein? Shalom, eu estou dando uma olhada aqui agora no videozinho de vocês aí. Que alegria poder ver o rostinho, né? Quem puder, abre a câmera aí para a gente poder dar uma espiada, né? Olha quanta gente linda aí. Glória a Deus, que maravilha, né? Então, a gente tem ali buscado todos os dias estar buscando o Senhor, buscando o avivamento, pagando o preço que nós estamos entendendo que é necessário para que o avivamento aconteça, né? Nós sabemos que se nós não fizermos nada, nada vai acontecer. É claro que é Deus quem faz todas as coisas, mas nós aqui, como colaboradores, como cooperadores dessa obra, nós cooperamos, ou seja, Deus não opera sozinho. Existe uma cooperação aonde ele age e nós agimos juntamente com ele. Então, sempre há necessidade, nós sabemos qual é a nossa parte nessa operação, né? Por isso a palavra diz, porventura são todos apóstolos, porventura são todos profetas ou mestres, porventura são todos operadores de milagres, ou seja, existe uma operação que é nossa, né? E o mundo espiritual, juntamente com essa operação, vai trazer
uma resposta para o natural. É claro, queridos, que o culto online ou a transmissão não é como estar na igreja, né? A gente na igreja lá, a gente está de fato ali reunidos, né, no nome do Senhor. Aqui também estamos, mas é diferente porque nós podemos conversar com as pessoas, nós podemos ter um pouco mais de interação uns com os outros. Então, a maneira que nós temos aqui de fazer um pouquinho de interação uns com os outros é pelo chat. Então, se você tiver alguma coisa para falar aí, por favor, fique à vontade, coloca no chat. Se tiver alguma pergunta, se tiver alguma informação, alguma colocação, o chat é a ferramenta que nós temos aqui para ter um mínimo de interação. Fora isso, eu quero dizer que eu vejo assim uma oportunidade muito grande a gente ter essas ferramentas, tá? Porque Jesus nos mandou fazer discípulo de todas as nações, e é complicado nós estarmos em todos os lugares ao mesmo tempo, até porque nós não somos Deus, né? Deus é onipresente, é um dos atributos dele, e ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, mas nós não estamos. Agora, através da tecnologia, assim como quando nasceu a televisão, né, e os televangelistas puderam chegar em muitos lugares, né, do planeta Terra através das suas emissoras e o seu televangelismo, hoje nós temos a internet, né, que nos dá a possibilidade de a gente poder, então, estar alcançando muitas vidas através da transmissão online. A internet, ela tem muita coisa ruim, mas também tem muita coisa boa. Quem filtra somos nós, né? Nós é que temos que saber aquilo que nós devemos estar usufruindo da internet ou, de certa forma, ali também filtrando, né, na nossa casa, nossos filhos, para que também o lixo do mundo não entre dentro da nossa casa. Amém, queridos? Bom, sem mais delongas, um culto online, assim, ele precisa ser um pouco mais dinâmico, mais objetivo. Eu sei disso e eu vou procurar ser objetivo nessa noite daquilo que eu quero trazer para vocês, tá? Eu quero que vocês abram suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 21, e eu estarei lendo, tá? Na nova tradução na linguagem de hoje, tá? A minha leitura aqui vai ser na NTLH. Embora essa tradução seja na linguagem de hoje, e ela, em alguns momentos, se distancie muito dos textos que nós conhecemos, principalmente João Ferreira de Almeida, que também é uma tradução, mas ela não deixa de ser uma tradução bíblica. Eu já expliquei para vocês qual é a diferença de uma tradução e uma versão, né? A versão é quando nós traduzimos de outro idioma que já foi traduzido. Por exemplo, a Bíblia é traduzida para o inglês, e a nova versão internacional é uma Bíblia que foi traduzida, por exemplo, para o inglês, e ela vem agora para uma versão em português, então ela passa pela a tradução da tradução, isso é uma versão, tá? Agora, a NTLH foi um trabalho feito pela Sociedade Bíblica do Brasil, aonde ela foi traduzida a partir dos textos originais. Então, embora se distancie muito do João Ferreira de Almeida, que é o que nós costumamos utilizar, né? Eu procuro utilizar a Almeida atualizada, né? Tem a RC, que é a corrigida, e tem a RA, que é a atualizada, né? Eu procuro usar a atualizada sempre, que eu mais gosto, assim, de tradução, mas como nós não falamos, pelo menos eu não falo fluentemente hebraico e nem grego, embora eu pesquise muitas palavras, né? É sempre bom a gente olhar várias versões, né? Várias traduções e até mesmo versões, para que ali a gente possa alcançar um maior entendimento dos textos. E eu queria, em especial, nesse texto aqui de hoje, nessa tradução aqui, tá, da linguagem de hoje, ver o que o texto fala, um texto conhecido, tá? E o contexto aqui de Lucas 21 é que Jesus está falando, né, dos sinais dos tempos, das últimas coisas, e ele fala da vinda do Filho do Homem, tá? E no 34, aqui ele está terminando o sermão dele aqui,
onde ele está falando aqui algumas coisas escatológicas, dizendo o seguinte, na linguagem de hoje, tá? Lucas 21, 34. E Jesus terminou dizendo, só um momentinho, e Jesus terminou dizendo, fiquem alertas, não deixem que as festas ou as bebedeiras ou os problemas desta vida façam vocês ficarem tão ocupados que aquele dia pegue vocês de surpresa, como se fosse uma armadilha. Olha só que interessante, né? Fica alerta, não deixe que as distrações, festa, bebedeira, ou até mesmo problemas desta vida façam vocês ficarem tão ocupados que aquele dia pegue vocês de surpresa, como se fosse uma armadilha, pois ele cairá sobre todos no mundo inteiro. Então, que dia está falando? É o dia justamente que o Filho do Homem tocar ali, o anjo tocar a trombeta ou o chofar, e o Filho do Homem vier sobre as nuvens para arrebatar a sua igreja. Então, ele está dizendo assim, olha, não fiquem tão ocupados com as coisas dessa terra, ou seja, fiquem atentos, vigiem, para que vocês não sejam pegos de surpresa, como se fosse uma armadilha. Porque essa situação, esse momento virá sobre todos no mundo inteiro. E o 36. Portanto, fiquem vigiando e orem sempre, a fim de poderem escapar de tudo o que vai acontecer e poderem estar de pé na presença do Filho do Homem quando ele vier. Então, esse texto aqui, ele fala de duas coisas. Primeiro, vigília. Você precisa vigiar, nós precisamos estar vigilantes e orando sempre, a fim de poder escapar de tudo que vai acontecer. Aqui não dá um sinal claro do que é, mas subentende-se pelo que vem antes, que em algum momento, né, ali daquilo que vai acontecer, ou seja, daqueles 7 anos de grande tribulação, em algum momento o Senhor vai raptar a sua igreja e aqui diz que nós devemos vigiar e orar para que a gente possa escapar daquilo que vai acontecer no período da tribulação, tá? Não é exatamente claro isso, tá? Eu não quero aqui trazer um viés teológico, não é isso, tá? Mas a palavra diz que nós não sabemos nem o dia nem a hora. Então, Jesus aqui nas palavras dele, ele diz que nós precisamos ficar vigiando e orando, a fim de poder escapar, né, do que vai acontecer aqui na terra e poderem estar em pé na presença do Filho do Homem quando ele vier. Esse estar em pé na presença do Filho do Homem, subentende-se, provavelmente ele está se referindo ao tribunal de Cristo que acontecerá logo imediatamente após o arrebatamento da igreja, né? São duas coisas que teremos após o arrebatamento da igreja, que é o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Então, ele disse assim, olha, vocês precisam ficar atentos para escapar do que vai acontecer aqui nessa terra. Amém, queridos? Então, mas o foco aqui, embora essa palavra seja uma palavra escatológica, o que eu quero trazer para vocês aqui é a necessidade que nós temos de vigília. Eu tenho estudado uma história, né, e eu quero trazer aqui uma história nessa noite que exemplifica bem essa questão da vigília, né? Eu quero trazer essa história, né? E pode suspender o compartilhamento, Cris, né? Eu quero trazer essa história para que vocês tenham um exemplo disso, porque isso tem a ver com aquilo que nós fazemos hoje. O foco da minha palavra não é o que vai acontecer depois, né? O foco da minha palavra é o que nós vamos fazer hoje. Esses dias eu estava ministrando com os líderes, né, de célula da igreja, e eu trouxe uma história aqui sobre uma história famosa, né, sobre
um navio que foi muito famoso, um navio britânico chamado Titanic. Eu acho que todo mundo conhece o navio Titanic, ou já ouviu falar, ou até mesmo já viu o filme do Titanic, né? É um romance que fizeram em cima dessa história. Enfim, aliás, tem muitos filmes que contam essa história. E hoje eu quero aprofundar um pouquinho mais essa história. Inclusive, se vocês me permitirem, eu quero ler alguns trechos dessa história, que ela tem tudo a ver. Porque quando nós falamos de mar, né, o oceano, mar, biblicamente nós estamos falando de mundo. E tem muita gente se afogando no mundo, né? E hoje nós temos que revisar a nossa postura diante daqueles que estão se afogando no mundo. Eu tenho falado para vocês, e há uns dias atrás eu ministrei sobre a grande comissão. Quem ouviu essa palavra da grande comissão e o que representa a grande comissão para a igreja nos dias de hoje? Quem lembra dessa palavra? Deixa eu ver se eu consigo aqui visualizar. Vamos ver aqui. Alguém lembra dessa palavra da grande comissão? Ó, tem uma pessoa ali, 2, 3, alguns lembram, né? Essa palavra, ela é importantíssima, e eu fiz questão de deixar gravado ela na igreja ali no YouTube, né? Porque é uma palavra que nós temos que revisar sempre, né? Para saber qual é a grande comissão da igreja para os dias atuais. Por quê? Porque há muita gente se afogando no mar do mundo. E nós sabemos que essas pessoas, elas estão destinadas à perdição eterna. Agora, qual é a nossa missão enquanto igreja? Qual é a nossa visão enquanto igreja? É uma visão de indiferença, é uma visão de vigilância, é uma visão de prepotência, de arrogância, de autoconfiança excessiva. E eu quero falar um pouquinho dessa história que aconteceu, que ilustra bem alguns cenários que nós vivemos hoje. Alguns cenários que nós vivemos hoje. Por exemplo, o Titanic, tá? Ele foi um navio que ele era, assim, talvez o mais imponente. Eu não sei se depois dele foi feito um navio tão imponente como ele, mas para a época ele era algo muito acima da média. Ele era um navio extremamente seguro, extremamente reforçado, extremamente luxuoso, e ele era tão poderoso, tão imponente na sua estrutura, que alguém falou, quando estava inaugurando o navio, que aquele navio, nem Deus afundava aquele navio, né? E aí, então, nós sabemos que até mesmo os botes, os barcos que haviam no navio para resgate das pessoas, eles eram muito menor em quantidade do que a capacidade do navio, porque disseram assim, não, isso aqui é só para ter, é só para constar, porque, na verdade, isso aqui nem Deus afunda. Esse navio nem Deus afunda, né? E o que aconteceu? Esse navio, ele afundou, sim, na sua primeira viagem, né? E eu quero ler alguns trechos dessa história, se vocês me permitirem, nessa noite, para a gente revisar e trazer para o contexto de hoje, da nossa postura como igreja diante do mundo. Eu quero fazer um paralelo dessa história com aquilo que nós enfrentamos como igreja, né? Então, o capitão desse navio, do Titanic, era o capitão Smith, né? Eles estavam entre os melhores da frota mercante inglesa. Tanto o capitão Smith como o próprio navio era o melhor de todos, e a sua tripulação também era a melhor de todas. Então, Smith era tido como o capitão mais inteligente, experiente e de maiores conhecimentos do Império Britânico, né? Então, juntemos isso com o currículo dele, que registrava nunca ter tido um único acidente no mar. O que teremos é, aparentemente, uma tripulação perfeita num navio perfeito. Então, gente, o contexto, aquilo que se diz popularmente, né? O alinhamento dos planetas, estava tudo perfeito. O navio era perfeito, o capitão Schmidt era o melhor de todos e a tripulação era perfeita. Era tudo certo para dar tudo certo. Então, na verdade, tais características provavelmente constituem um fator importante para
o destino que teve aquele navio. Todos eles alimentaram o orgulho, que alimenta o desleixo e que mais cedo ou mais tarde geralmente leva a uma tragédia. Gente, o orgulho, ele leva à negligência. E eles negligenciaram muito por causa do orgulho deles, porque eles estavam tão bem, com um tanto excesso de autoconfiança, que o orgulho deles levou aquele enorme navio a pique na sua primeira viagem. Isso acontece com muitas pessoas, porque gozam de um excesso de alta confiança. Aquele navio, ele recebeu 6 mensagens de aviso que eles estavam navegando em águas perigosas. Eles receberam 6 sinais de aviso que havia muitos icebergs naquela região que ele estava navegando. E, mesmo assim, eles mantiveram a sua marcha em alta velocidade, como se não houvesse nenhum tipo de problema na área. Eles mantiveram em alta velocidade. E olha, muitos crentes fazem isso. Eles sabem que estão navegando em águas perigosas, porém mantêm alta velocidade ou alta performance, mesmo sabendo que tem perigo, desconsiderando a prudência ao seu redor. Então, o capitão Schmidt, ele sabia muito bem, a tripulação sabia muito bem que aquela água era muito perigosa e que estava cheia de icebergs. E mesmo assim, eles mantiveram, porque afinal de contas eles eram os melhores e eles estavam com o melhor navio. E muita gente tem tanta autoconfiança, tanto excesso de autoconfiança, tanto orgulho, que não reduz a velocidade quando está avistando o perigo. Gente, e isso pode botar um navio como aquele no fundo do mar. E muitas gentes quebram a empresa, muitas gentes quebram a família, muitas pessoas atropelam a sua família, ou seja, não vivem o melhor. Por quê? Afinal de contas, eu estou ganhando dinheiro, afinal, os perigos, os icebergs estão se aproximando, mas a pessoa está com tanta autoconfiança, com tanto orgulho, que ela começa a negligenciar aquilo que está ao seu redor, ou seja, desconsiderar os perigos que estão ao seu redor. E aí nós vemos que a Bíblia ela é muito aberta em relação aos fracassos e erros, até mesmo de seus maiores heróis. Muitos heróis na palavra fracassaram também por esse excesso de autoconfiança, né? Então, a Bíblia também fala assim, ó, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então, a nossa caminhada, a nossa jornada cristã, ela é uma jornada de excesso de vigilância constante. A nossa jornada espiritual é uma jornada de vigilância constante. Tem gente que diz assim, não, eu não preciso mais ir na igreja, eu sirvo a Deus, eu temo a Deus em casa. Pronto, já perdeu o entendimento, já perdeu, achando que uma célula fora do corpo vai sobreviver, que um membro fora do corpo tem vida própria. Não, o corpo de Cristo, ele é justamente para que nós nos mantenhamos vivos, né? E nós sabemos que a igreja na terra é o corpo de Cristo na terra. Então, esse excesso de autoconfiança leva muitos a mergulharem e afundarem no mundo. Eles estavam tão despreparados nessa viagem, eles estavam tão despreparados que quando o navio começou a afundar, eles começaram a baixar os botes, mas eles não estavam nem preparados, nem treinados para baixar aqueles botes, e alguns botes foram para o mar eu fiquei sabendo de um que foi com 12 pessoas, e centenas de pessoas ficaram ali no convés do navio, e alguns botes praticamente vazios, eles não tinham nem ideia de quanto cabia em cada bote. E eles começaram a sair com esses botes assim, desavisados, e muita gente morreu, porque eles não sabiam nem como a contingência daquela situação, né? Eles não sabiam, porque eles nunca imaginavam que aquele navio pudesse afundar. E muita gente também não imagina que o seu barco possa afundar.
por isso muita gente brinca, flerta com pecado, por isso que muita gente acha que não tem problema, dá como é que é, uma afastada, né, de se distanciar da célula, dos irmãos, da igreja, se distanciar de Deus, acho que não tem problema, afinal de contas, será que Jesus vai voltar agora, ou será que Jesus é pós-tribulacionista, então vai dar tempo para eu aqui me arrepender quando começar a grande tribulação? Tem gente que tem essas ideias, né, tem gente que tem essas doutrinas equivocadas na cabeça, achando que isso não tem nenhum tipo de consequência. Eu quero te dizer que muitos estão afundando no mar do mundo por excesso de autoconfiança, achando que podem levar, né, uma vida cristã autônoma, independente do corpo de Cristo. É verdade ou não é? Quem concorda aí que isso acontece? Coloca no chat aí. É verdade ou não é? Tem muita gente achando isso. E eu vou te dizer, ó, esse excesso de autoconfiança pode te... Aí, ó, o Rodrigo acha que alguns parecem estar com cegueira. É verdade. Exatamente. Né? Ficam cegos, achando, não, eu posso... Por que eu tenho que ir na igreja? Por que eu tenho que ir na célula? Por que eu tenho que ler a Bíblia? Por que eu tenho que orar? Vida espiritual é manutenção. Se você não fizer manutenção, você já está afadado a talvez afundar o seu barco aí, achando que pode viver desgarrado, que pode viver afastado de tudo, né? Então, esse é o grande perigo da autoconfiança. Agora, nessa história do Titanic, talvez você não saiba um outro lado. Nessa história, ela é tão impressionante, porque ela nos dá uma lição de liderança fantástica. Por quê? Porque tinha também, ali, próximo ao Titanic, outros dois navios. E aqui que está o ponto dessa palavra hoje, que eu quero trazer para a tua vida, que nós precisamos compreender o que aconteceu no entorno daquela história. Então, o primeiro navio, tá? Além do Titanic, era o Californian. Esse outro navio, o California, ele tinha um capitão que, obviamente, havia aprendido alguma coisa em seus anos de sucesso e fracasso. Era um homem muito experiente, né? Mas esse capitão, ele era reservado, cauteloso, né? Só que ele era cauteloso demais. Ele não era moderado, ele era cauteloso demais. Assim como o capitão do Titanic, ele tinha excesso de autoconfiança, esse capitão do Californian, ele era cauteloso em excesso, né? Então, muitas vezes as realidades de vida podem nos fazer reagir assim, se nós permitirmos que o medo de mais fracassos semeie em nós uma hesitação constante. Tem pessoas que sofrem de hesitação constante. Elas não conseguem agir porque elas têm medo de fracassar, elas têm medo de afundar o seu barco, elas têm medo de agir e elas ficam constantemente hesitando, né? Então, ter uma extrema cautela pode ser tão mortal como a postura de ter uma plena confiança, né? Como ficou demonstrado no caso do Titanic, né? Então, quando o Capitão Lord, esse capitão era do Californian, quando o Capitão Lord do Californian ouviu a advertência de que havia gelo em sua rota, ele diminuiu a marcha, ok? E quando ele viu o gelo, deu ordens para parar o navio e esperou até o dia amanhecer. Seu operador de rádio ficou alertando os outros navios naquela época, aliás, naquela área, quanto ao perigo que havia. E às 7h30 da noite do seu aviso de advertência foi recebido e registrado no Titanic. Então, o próprio Californian avisou às 7h30 da noite o Titanic de que ali era uma área perigosa. Então, o Oceano Atlântico do Norte, que normalmente é sujeito a muitas tempestades, surpreendentemente estava muito calmo naquela noite. Mais do que um dos oficiais observaram que nunca tinha visto o mar tão tranquilo, né? Então, o primeiro oficial do Titanic, tá, fez essa observação no inquérito quando declarou: estava tudo contra nós. Isso parece ser uma retumbante confirmação da exortação bíblica que quando os homens dizem paz e segurança,
lhes sobrevém uma repentina destruição, né? Então, essa tranquilidade que aconteceu ali, a água estava tranquila, porém estava cheia de gelo, né? Essa tranquilidade também deve ter dominado a tripulação do Califórnia, que era o outro navio. E o seu vigia da torre de comando avistou o Titanic aproximando-se, poucas milhas adiante, e então o viu parar, inerte na água. A princípio pensaram que ele estava tomando as mesmas precauções diante dos icebergs, tal como eles tinham feito. Então o Titanic começou a disparar foguetes no ar a intervalos de poucos minutos, o que é sempre um sinal de socorro no mar. Ou seja, o Titanic estava avisando: estou afundando. O Titanic enviou foguetes avisando o outro navio: estou afundando. Mas a tripulação do Califórnia deu uma interpretação errada àqueles sinais, concluindo que deveriam ser destinados a algum outro navio que estaria fora do alcance visual deles. Eles não se incomodaram nem mesmo em acordar o operador de rádio para que entrasse em contato com o Titanic, para saber o que estava acontecendo. Então eles o viram desaparecer dentro do mar, enquanto comentavam entre si, ao verem luzes diminuindo, que ele estava navegando de novo. Então, quando ele estava afundando e diminuindo as luzes, eles pensaram que o Titanic... Não, o Titanic seguiu a marcha, foi embora, né? Agora, se eles tivessem respondido ao primeiro sinal de socorro, é bem possível que esse navio, o Californian, teria tido condições de salvar todas as vidas que foram pedidas. Mas por uma má interpretação do Californian, desse navio, eles acharam que era só um procedimento normal, eles não acordaram o operador de rádio, eles ficaram descansados e eles não compreenderam os sinais de socorro. E aqui está um ponto que muitas vezes nós, como igreja, não compreendemos os sinais de socorro que o mundo está nos emitindo. Muitas pessoas estão se afogando nas águas da terra, nas águas do mundo, e nós, como igreja, não estamos compreendendo os sinais dessas pessoas que estão afundando. Imagina que aquele navio ele poderia ter salvado todo o outro navio, mas eles, por um excesso de extrema cautela, pararam o navio, o operador de rádio foi dormir, o capitão descansou, a tripulação ficou tranquila. Não vamos ficar aqui paradinhos, ninguém se mexe, porque na verdade, né, a gente precisa se resguardar. Tem muita gente trabalhando para se salvar, gente. E eu não estou dizendo que você tem que se expor sem mensurar os riscos, né? Eu sei que para tudo a gente precisa ter, de preferência, um plano de contingência. Sim, precisamos estar contingenciados para as adversidades da Terra. Mas o que nós precisamos entender é que o excesso de confiança do Titanic botou ele para o fundo, matou muita gente. Mas o excesso de extrema cautela do outro navio, também essa negligência, permitiu que muita gente morresse. E aí eu vou dizer para vocês que muitas vezes nós não conseguimos ler os sinais que o mundo está nos dando. Nós não conseguimos ler os sinais que os nossos familiares estão nos dando. Nós não conseguimos ler sinais que os discípulos estão dando. E eles começam a nos dar sinais que, na verdade, eles também já estão afundando. E nós achamos aqui, não vamos nos mexer, porque é mais seguro a gente ficar paradinho aqui do que se envolver com isso. É mais seguro a gente ficar aqui, vamos ficar parado, vamos esperar amanhecer, né? Vamos esperar amanhecer para que a gente possa se movimentar com segurança. E aqui nós vemos nessa história um grande exemplo, né? Que o excesso de alta confiança, o orgulho, a soberba, a prepotência leva à negligência. Mas
a extrema cautela também leva à negligência. E muitas pessoas estão mais apoiadas, estão descansando naquilo que já foi feito, ao invés de prosseguir naquilo que deveriam fazer. Vou repetir essa frase. Muitas pessoas estão dormindo, estão descansando numa posição cômoda, naquilo que já foi alcançado, naquilo que já foi feito, onde deveriam estar caminhando velozmente para aquilo que está à frente deles, para aquilo que é o pedido de socorro, para aquilo que é o que deveria ser feito. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo isso? Se alguém está recebendo aí, coloca no chat. Amém, querido? Deixa eu ver o chat aqui, rapidamente aqui. Glória a Deus. Que palavra, glória a Deus. Amém, querida. Glória a Deus. Nós estamos entendendo, né? Estamos entendendo. Agora, existe um terceiro navio. Primeiro o Titanic, segundo o Califórnia, mas teve um terceiro navio nessa história. Essa história ela é tão rica, gente. O dia que vocês tiverem tempo, estudem essa história, mas não estudem no ângulo da ficção, né? do romance. Não, estudem a história real. E aqui tinha um terceiro navio, né? Que estava ali com o Titanic naquele contexto, que era o terceiro navio no drama fatídico daquela noite foi o Carpathia. Carpathia, não sei como é que se pronuncia, é TH, Carpathia ou Carpathia, não sei, né? Mas o capitão era Arthur Rostron. Ele era conhecido pela sua habilidade, preste atenção agora, ele era, isso aqui é história real, olha que riqueza essa história. Ele era conhecido pela sua habilidade que tinha de tomar decisões rápidas. Decisões diante daqueles que o serviam como subordinados. Ele era um ótimo exemplo de liderança que o Senhor está preparando para esse dia. E aqui nós temos que nos antenar, queridos, nós temos que, nesse tempo, nos antenar com o que está acontecendo no mundo. Por isso nós temos cada vez mais trazido esses textos escatológicos, porque nós temos que ler os sinais dos tempos e estar antenados, porque há uma missão, há uma comissão sobre as nossas vidas, há um comissionamento sobre as nossas vidas. E aqui o exemplo, então, do capitão Arthur, que era do Carpathia, tá? E o que aconteceu? À meia-noite e 35, o operador de rádio do Carpathia irrompeu o seu alojamento para informar-lhe que o Titanic havia se chocado com um iceberg. Rostron reagiu conforme a sua personalidade. Imediatamente ordenou que o Carpathia desse meia volta e prosseguisse a plena velocidade em direção ao Titanic. Olha a ousadia desse homem. Naquele instante, ele mandou o navio dar meia volta e botar toda a velocidade em direção ao Titanic. E só depois foi confirmar com o operador de rádio se ele tinha certeza ao que havia reportado. Que contraste, né, em relação ao pessoal do Califórnia, que estava mais preocupado em ficar em segurança e descansando na sua zona de conforto do que entender o que estava acontecendo, né? Então, o capitão, ele deu uma magistral demonstração de como tinha uma mente muito bem preparada. Ele pensou em tudo e cuidou de cada detalhe. Deu ordem, né, para o médico inglês ir ao refeitório de primeira classe, ao médico italiano para o da segunda classe, que é o médico húngaro para o da terceira classe, levando para eles todo tipo de equipamento e de suprimentos que seriam usados com os doentes e feridos. Ou seja, ele montou um hospital de campanha dentro do navio, em cada uma das classes, né? E deu ordem para que oficiais do navio fossem em diferentes corredores para instrução de colher os nomes dos sobreviventes para enviá-los pelo rádio. Eles prepararam protetores e cabos com cadeiras presas com cordas para que feridos fossem suspensos. Ou seja, enquanto ele ia em direção ao Titanic, ele já foi preparando o hospital de campanha, preparando maca, preparando como eles iam puxar todas as pessoas que iriam ser resgatadas. Então, cordas foram presas em toda a extensão lateral do navio, junto com as cordas de amarração.
todas as portas das passagens foram abertas. Então o capitão deu ordem específica a seus oficiais para que cuidassem dos passageiros que estavam no navio e que atendessem às suas necessidades. Designou ainda que todas as cabines de oficiais, salas de fumar, biblioteca, etc., fossem improvisadas como acomodações para os sobreviventes. Empregados de bordo foram enviados para tranquilizar os passageiros, explicando-se a razão de todas aquelas medidas e de forma a acalmá-los. Então, eles estavam andando, correndo para ver o que estava acontecendo no Titanic. E, durante a viagem, eles prepararam todo um arsenal de resgate, né? Que nem era para eles, era para o outro navio. Então, o capitão voltou-se para o maior de todos os problemas, o iceberg. Olha só, agora presta atenção. Ele estava avançando em velocidade máxima. Ele estava avançando em velocidade máxima em direção ao mesmo local que o Titanic fora atingido. Então, olha só o risco que esse homem estava correndo. Para esse homem corajoso, reduzir a velocidade estava fora de questão. Mas ele tomou todas as precauções possíveis para reduzir o risco para o seu próprio navio e para os seus passageiros. Ele acrescentou um homem no posto de vigilância elevado do navio, pôs mais 2 na proa, um em cada ala da ponte de comando, e ali permaneceu ele em pessoa. Seu imediato, aquele que era imediato a ele, James Bissett, observou então o seu capitão tomar a última medida que ele considerou a mais importante de todas. Ele orou. Esse homem, esse capitão, ele era um homem experiente, mas, sobretudo, ele era um homem temente a Deus. E ele orou porque ele estava se movendo numa velocidade máxima em direção ao Titanic, ou seja, em direção a uma zona que tinha muitos icebergs. E ele estava correndo o mesmo risco do Titanic afundar. Porém, a diferença foi que quando o Titanic partiu, eles disseram, nem Deus afunda. Mas ele considerou assim, eu vou correr o risco, mas eu vou orar e creio que Deus vai me guardar, porque ele foi movido pelo Espírito de Deus. Às 2h45, Bissett viu o primeiro iceberg. Preste atenção, eles deram uma volta em torno dele e prosseguiram seu rumo. 1 hora depois, tiveram que se desviar de 5 outros. Às 4 da manhã, chegaram à posição da última mensagem recebida do Titanic e começaram a recolher os barcos salva-vidas. Com o raiar do sol, uma espantosa visão apresentou-se diante deles. O mar estava repleto de icebergs em todas as direções e até onde a vista podia alcançar. Mesmo com todos os cuidados tomados, o Carpathia havia passado por numerosos icebergs que a tripulação não tinha nem mesmo visto. Ninguém podia imaginar como foi que o navio não se chocou com nenhum deles, exceto o capitão. Ele sabia que fizera tudo o que podia, mas que ainda precisou da ajuda do Senhor. E aqui está a diferença do líder. Aqui está a diferença do líder que nós somos nesta geração. Nós fazemos tudo o que nós podemos e estamos navegando, sim, em águas perigosas. O mundo é perigoso hoje, mas nós estamos navegando em oração, porque sabemos que, sobretudo, precisamos do Senhor. E eu vou te dizer, ainda que muitos Titanics afundem, nós vamos resgatar muitos botes, nós vamos salvar muitas pessoas nessa geração, queridos. Nós vamos salvar muitas pessoas nessa geração, amém? A difícil operação de salvamento foi executada com muita ordem e disciplina, de modo que a paz reinou sobre todos. Os passageiros do Carpathia absorveram o espírito de autossacrifício da tripulação, ou seja, até mesmo que eram os clientes do navio, os passageiros, eles começaram a se envolver naquela ação de salvamento. E os seus passageiros de primeira classe deram seus próprios alojamentos aos sobreviventes.
outros ofereceram-se como voluntários para fazer tudo o que podiam, numa noite que possivelmente tenha sido a mais trágica de todas as noites sobre o alto mar. O capitão do Carpatia, sua tripulação e seus passageiros destacam-se como fortes luzes de coragem e heroísmo. Eles são uma demonstração do que o Senhor nos chamou a ser na noite de tragédia e perdição que atualmente está sobre a terra. Nós não podemos dormir como alguns fazem, nem nos enganarmos diante da quietude do mar. Nós precisamos estar sempre preparados. O mar pode estar quietinho, mas saiba que tem muito iceberg, tem muito perigo nesse mar do mundo. E hoje o Senhor nos chama para que nós venhamos a estar vigilantes nesse mar do mundo, onde tem muitos perigos. Embora a palavra diz, né, quando tiver paz, né? Quando tiver paz e calmaria, virá repentina destruição. E o Senhor nos alerta nessa palavra aqui. Nessa palavra que nós acabamos de ler aqui na Bíblia, eu quero ler novamente. Fiquem alertas. Lucas 21, 34. Fiquem alertas. Jesus falando. Não deixe que festas, bebedeira ou problemas dessa vida, ou até mesmo, deixa eu ver, até o teu comodismo, a tua extrema cautela, ou até a tua extrema autoconfiança, faça você ficar tão ocupado que aquele dia pegue você de surpresa como se fosse uma armadilha, pois ele cairá sobre todos no mundo inteiro. Fiquem vigiando, portanto, fiquem vigiando e orem sempre a poderem escapar de tudo o que vai acontecer e poderem estar de pé na presença do Filho do Homem quando ele vier. Queridos, Jesus está alertando. As águas são turbulentas, as águas podem até parecer ser calmas, né? Mas elas são perigosas e tem muita gente se afogando. E diante desse mundo, o que nós estamos fazendo? Nós estamos aqui calmos e tranquilos, cômodos, porque afinal de contas nós já temos Jesus, afinal de contas nós estamos na família da fé, afinal de contas nós vamos morar na glória, nós estamos em segurança, né? Estamos aqui no barco daqueles que estão dormindo. Ou estamos no barco daqueles que estão vivendo, né, loucamente, navegando de maneira irresponsável diante do mundo, diante dos icebergs, ou nós estamos aqui andando em velocidade máxima, mas orando porque reconhecemos o perigo, mas estamos dispostos a enfrentar os riscos para salvar vidas. Essa é a chamada que Deus tem para nós. Essa é a chamada que Deus tem para esse tempo. Essa é a chamada que Deus tem para nós. Nós não corremos riscos à toa. Sim, não somos loucos. Corremos riscos, sim, mas são calculados pela oração. São calculados pela direção do Senhor. Eles não são de qualquer jeito, não é pela nossa negligência por causa de um orgulho, de uma prepotência. Não, nós corremos riscos, sim. Corremos, mas corremos no cálculo de Deus. Corremos no cálculo da oração. Qual o barco que nós estamos? Nós estamos no barco daqueles que todo mundo coloca a mão na massa e diz assim, ó, vamos salvar vidas. Ou estamos no barco daqueles que querem desligar o rádio, não se incomodar e dormir. Ou estamos no barco daqueles que estão festeando e o barco a milhão no meio dos icebergs. Qual barco nós estamos, queridos? Quando nós falamos em barco, biblicamente, barco representa ministério. Que ministério nós estamos? Nós estamos no ministério do comodismo? Nós estamos no ministério do orgulho? Ou estamos no ministério da consciência de que temos uma obra para fazer nessa terra? Uma obra que nos custa algumas coisas, sim, mas essa obra ela é poderosa porque nós sabemos que, ainda que venhamos a passar por tribulações, correr riscos, quando nós estamos conectados com Ele, enfrentando com Ele, orando, buscando o Senhor de fato, preste atenção nessa frase, buscando o Senhor, não numa teoria, dizendo assim, ó, eu sou cristão, né, eu sou crente, eu vou no culto, não, buscando o Senhor de fato, pagando preço para ver o milagre, pagando preço para ver vidas transformadas, buscando a implantação do reino de fato, quando nós decidimos, queridos, correr esse risco, ainda que nós venhamos a navegar por águas perigosas, nós saberemos que o Senhor vai nos dar um milagre.
E se por acaso alguma coisa acontecer no caminho, Ele que pode nos salvar. Ele que pode nos salvar. Mas eu vou dizer para você, a nossa geração precisa ser uma geração antenada, uma geração que está atenta, uma geração que não está dormindo, uma geração que não está buscando só o seu prazer, só o seu entretenimento, só agradar a sua carne. Quando a Bíblia fala ali em orgias, em festas, bebediço, não, a pessoa, uma geração que não está distraída com as coisas da terra. Eu não estou dizendo que você não pode ter momento de lazer. Eu não estou dizendo que você não pode ter descanso. Mas a vida não é descanso, a vida não é lazer. A vida é, ou deveria ser, para aqueles que cumprem um chamado, um propósito específico, que já entenderam a chamada e estão andando na velocidade máxima, mas estão andando debaixo de oração, estão andando debaixo de entendimento, estão andando sabendo que o Senhor está às portas e virá sobre todo mundo. E aí nós sabemos que nesse tempo, esse tempo que estamos vivendo, ele vai terminar. E a oportunidade que nós temos, ela vai terminar também, a oportunidade que vivemos hoje, de cumprirmos a missão, de cumprirmos o propósito, é para hoje. Mas essa oportunidade, ela tem um tempo, e esse tempo vai terminar quando Jesus estiver nas nuvens, quando o chofar tocar, a trombeta tocar, o anjo tocar ali, ele virá buscar a sua igreja, e a obra que ele tinha confiado, você vai prestar conta diante dele. O tribunal de Cristo, quando falamos de tribunal de Cristo, não é um tribunal que serve para condenar alguém. Porque a pessoa, quando ela chega no tribunal de Cristo, esse primeiro tribunal, porque o juízo do trono branco, que é lá no fim, depois do milênio, esse juízo aí, ele é um juízo que também é, de certa forma, um tribunal de Cristo, porque é Cristo que vai julgar. Mas esse tribunal de Cristo, como a Bíblia chama, esse tribunal, ele é para galardoar, ele é para dar recompensa diante daquilo que Deus te chamou. Então, Deus te chamou para um propósito. O quanto você se entregou para esse propósito, o quanto você cumpriu a sua chamada, o quanto você entendeu e avançou em velocidade máxima dentro daquilo que Deus confiou na tua vida, como a Sheila estava falando antes. O talento que foi depositado na tua vida, a unção que foi depositada na tua vida, o quanto você foi na direção disso em velocidade máxima. Aí, ali naquele momento, Jesus vai te dar o galardão, né? Então tem pessoas que terão galardão maior e outras menor? Sim. Sim. Ah, mas Deus é injusto? Gente, Deus não é comunista, tá? Deus, ele não é comunista. Comunista é assim, um não trabalha, o outro trabalha muito, o outro trabalha menos e todo mundo ganha igual. Não, não é assim, Deus não é comunista. Deus, ele vai recompensar cada um segundo o seu esforço. A Bíblia diz que Deus prova a mente, o coração para dar a cada um segundo o fruto das suas ações. Então, o que acontece? A pessoa que se entregou mais na sua chamada e no seu propósito, ali ela salvou mais vidas, ou ela cumpriu mais aquilo que Deus colocou sobre ela, conforme a medida de capacidade, e o que ela entregou, e pegando um gancho agora da parábola dos talentos, que é uma parábola escatológica, ele vai dizer assim, olha, cada um foi entregue segundo a sua medida de capacidade. Então, se segundo a tua medida de capacidade, que é 5, você alcançou mais 5, você multiplicou 100%, e você vai receber o galardão daquele que multiplicou 100%, a sua medida de capacidade ou resultado do teu investimento. Aquele que ganhou 2 e alcançou mais 2, também multiplicou 100%. Então, para esse tem um galardão. Agora, no tribunal de Cristo, o galardão é segundo aquilo que nós demos resposta, porque o Senhor dessa seara, ele vai prestar contas. Ele vai prestar contas. Aonde? Nós teremos uma prestação de contas no tribunal de Cristo. Amém? Nós teremos uma prestação de contas. Então, tudo aquilo que nós fizermos nessa terra vai ter uma prestação de contas. Tem gente que acha que a salvação é pelas obras. Não, a salvação é pela graça mediante a fé.
mas o galardão, a recompensa é pelas obras. E se você for estudar as igrejas do Apocalipse, você vai ver, ao que vencer, receberá isso, isso e aquilo. Então, aqueles que vencerem, aqueles que têm ouvido, ouçam o que o Espírito diz à igreja nesse tempo, porque o mundo está afogando muitas pessoas. E tem muita gente com uma mãozinha para fora da água. E Deus está chamando a igreja para se antenar nesse tempo. Nós precisamos estender a mão lá e resgatar vidas. Nós precisamos colocar a mão e puxar do mundo, porque muitos estão se perdendo para a morte eterna. Quem está entendendo isso? E você vai ser recompensado pelo quanto Deus te chamou para fazer nessa terra. Pela medida de capacidade que ele depositou na tua vida, tudo que ele colocou. Quando se fala em talento, na Bíblia, é medida financeira, talento, é riqueza. Uma riqueza foi depositada na tua vida. O que você tem multiplicado, o que você tem usado para alcançar o reino. Ou talvez você esteja tão ocupada com os problemas dessa terra, com o problema da falta de dinheiro, com o problema de relacionamento, com os problemas da tua casa, com teus problemas materiais, teu problema no trabalho. Você está tão ocupado com os problemas. Gente, essa vida vai terminar. Ela vai passar. Ela vai passar. E o que nós faremos depois que passar tudo isso? Nós sabemos que, como diz lá no Salmo 90, Senhor, nos ensina a contar. Me ensina a contar os teus dias, os meus dias. Me ensina a contar os meus dias. E nós sabemos que a vida aqui é finita. Mas nós temos uma perspectiva de eternidade que já começa agora. Mas muitos estão dormindo, preocupados com essa vida. Estão dormindo. E outros estão avançando de maneira prepotente, a todo vapor, sem compreender o que está acontecendo embaixo do navio, sem compreender o que está acontecendo no mundo. O Senhor nos incita, observai a figueira, olha por sinais dos tempos. Olha para os sinais dos tempos e te atenta, porque nós não sabemos o dia nem a hora, mas desde aquela época, Jesus já está nos dando essa advertência. Olha para os sinais dos tempos e ora e avança na direção do propósito para o qual Deus te chamou. Quem recebe essa palavra no seu coração nessa noite, me perdoem se ficou muito comprido, mas é uma palavra que eu tinha que entregar. Essa palavra está ardendo no meu coração. Eu tinha pincelado alguma coisa para os líderes, eu tinha pincelado alguma coisa para os líderes de célula, mas trago aqui para o culto agora para que vocês tenham crescimento espiritual. Crescimento espiritual. Eu lamento que muitos não estão aqui nessa noite, nessa live, ou nessa reunião. Por quê? Eu sei que alguns estão viajando, que estão em locais que não têm acesso à internet. Mas sei que tem muitos discípulos que poderiam estar aqui e estão dormindo. Estão com o rádio desligado. Estão com a internet desligada. Ou estão conectados em outra estação que vai para o prazer, que vai para o entretenimento. Deixa eu te dizer algo. Tem muita gente dormindo. Tem muita gente descansando, achando que tá tudo normal. Não está compreendendo em que águas estão navegando. Tem muita gente que está com o barco parado. Será que isso é propósito de Deus? Ministério parou. Barco parado significa ministério parou. Onde tem isso na Bíblia? Não tem, meu irmão. Pelo contrário, a Bíblia diz que aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, esse não está apto ao reino. Tem muita gente com o barco parado. E tem muita gente andando de maneira inconsciente, a todo vapor, por cima dos icebergs, achando que não vai dar nada. Achando que não vai dar nada. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, querido, com todo o temor. Uma coisa que eu aprendi muito novo, porque vem de família cristã. Com Deus não se brinca. Com Jesus não se brinca. Com o Espírito Santo nem se pensa em brincar. Por quê? Porque tudo aquilo que o homem semeia nessa terra, ele colhe. E vou te dizer, pior do que não ter um galardão é aquilo que Jesus fala, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Está na hora de nós consertarmos
consertarmos o propósito, consertarmos as motivações, consertarmos a nossa rota, alinharmos a nossa conexão com Deus. E o nosso barco, ele precisa estar andando em oração na direção de Deus. Por isso, todos os dias nós estamos aqui na internet, no Instagram, 22 horas, por enquanto, talvez depois a gente possa mudar o horário, orando e buscando, Senhor, nós não podemos andar mais num barco de gente que não ora. Nós não podemos andar num barco sem oração, e nós temos visto milagres todos os dias. Milagres tem um iceberg aqui, iceberg ali, iceberg que a gente nem viu, e Deus está nos desviando, e Deus está nos levando para onde Ele quer que nós sejamos úteis, apesar do mar, apesar das dificuldades, apesar dos icebergs. Que nós tenhamos essa consciência nessa noite. Que o Senhor abra o teu entendimento em nome de Jesus. Pai querido, eu coloco essa palavra no teu altar. Que a tua unção, que a revelação que vem do teu Espírito possa tocar as vidas, Pai. E que nós possamos ser despertados nessa noite, Pai. Para andar de velocidade máxima, sim, mas não um barco que anda de maneira inconsciente sobre o perigo, Senhor. Que nós possamos ter consciência dos perigos desse mundo, que nós possamos ter consciência da caminhada, que nós possamos ter consciência, Senhor, assim como o capitão tinha consciência e ele orava, porque era um homem temente a Deus. Era um homem que não estava dormindo, mas era um homem que não estava em festa, ele estava atento ao que estava acontecendo e ele tinha um propósito, salvar vidas, e Deus usou aquele barco para salvar aquelas vidas da maior tragédia que nós vimos em alto mar até hoje. Pai, em nome de Jesus, Senhor, abre o nosso entendimento, Pai, nós sabemos que o mar desse muitos estão se perdendo, muitos estão, Senhor, se afogando, Pai, e às vezes até dentro da igreja, Senhor, aqueles que estão dormindo daqui um pouco já estão se afogando também, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, desperta essa geração, Pai, que nós possamos, em nome de Jesus, sermos despertados por Ti, e que o Senhor nos dê vitória, o Senhor nos dê entendimento, nos dê graça, Senhor, para que nós possamos cumprir essa chamada, para que nós possamos parar de buscar só o próprio interesse, Senhor, o interesse particular, mas que nós possamos ter consciência do mundo espiritual, tenhamos consciência, Senhor, das dificuldades dessa terra, Pai, e possamos avançar para resgatar mais um, Senhor, das mãos do diabo, Senhor, das garras do mundo, Pai, porque muitos estão morrendo, Pai, e nós, como igreja, temos buscado um avivamento para que muitos se convertam, Pai, para que muitos sejam salvos, para que muitos sejam alcançados. Por isso, derrama avivamento sobre nós, Senhor, que nós estejamos, Pai, entendendo esse avivamento, que nós estejamos sendo curados, Pai, que nós estejamos sendo tratados, que a nossa mente, Pai, seja despertada. Também, Senhor, nos dá humildade no coração, Pai. Nós não podemos ter a presunção de que podemos fazer alguma coisa sem Ti, porque a Tua palavra diz: sem mim nada podeis fazer, Pai. Nós entendemos, sem Ti nada nós podemos fazer, Pai. Por isso, Pai, coloca a Tua mão sobre nós, Pai. Senhor, nós não queremos fazer nada que Tu não esteja, Senhor. Nós não queremos fazer nada sem a Tua presença, sem a Tua participação, mas enche o nosso espírito, Pai. Enche, Pai, a nossa mente do Senhor, e que nós possamos ser cheios do Espírito Santo no tempo presente, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, e agradeço, Senhor, por tudo que Tu estás fazendo nessa hora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Senhor, que as nossas vidas sejam úteis para Ti, e que nós possamos cumprir a chamada, tal qual Tu nos fizeste, tal qual Tu nos designaste sobre essa terra. Em nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Aleluia, queridos. Muito obrigado pela participação de todos. Quem puder, abre o microfone aí, quero dar uma olhada aí. Essas carinhas abençoadas aí, rostinhos abençoados. Vou abrir os microfones aí para a gente dar um tchau, viu? E semana que vem estamos lá na igreja, viu? Vai ser um culto tremendo, poderoso. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Muito obrigado pela participação, que vocês possam ser abençoados. Vocês podem fazer alguma coisa? Pastora Mônica, quer falar mais alguma coisa? Não? Não? Então tá, queridos, Deus abençoe a todos, fiquem na paz de Jesus, muito obrigado pela presença de vocês, é uma alegria nós estamos juntos aqui, é uma alegria, e amanhã, 22 horas, estamos lá, ó,
tocando pau no diabo e profetizando os milagres, que o Senhor nos mostre que isso é milagres. Todos os dias temos dado milagres impressionantes. Que Deus abençoe a todos. Na paz do Senhor. Tchau. Corta essa rede aí, Rodrigão. Só a gotinha.